Olá, bem, estamos aqui de volta. Então hoje o assunto é autoiniciação. Muitas pessoas sabem que, embora eu seja um mago, adepto da magia tradicional, magia universal, faço também iniciação na Quimbanda para algumas pessoas. Porque a Quimbanda é um segmento religioso que perfeitamente suporta e aceita ser iniciada, alterada ou encerrada em atos de magia tradicional, dentro da magia tradicional. E quando as pessoas vêm até mim me perguntar o que é necessário para uma iniciação, eu tenho uma página lá no texto onde eu falo sobre isso e faço algumas perguntas. Uma das perguntas básicas iniciais é: você tem em casa algum objeto religioso, algum objeto consagrado, como, por exemplo, imagens, assentamentos, guias, faca? Se a pessoa diz que não, tudo bem, legal, continuamos a conversa. Mas se ela diz sim, eu tenho, então eu já quero saber o que tem. Eu tenho um assentamento aqui da minha magia, eu tenho assentamento do meu Exu, eu tenho uma faca que eu faço sacrifício. Aí vem a outra pergunta: e quem consagrou esses objetos para você? Se a pessoa me diz eu mesmo, para tudo, porque está tudo errado. Veja bem, independente da forma como for, se você sonhou como deveria fazer, se você leu num livro como deveria ser, se você viu na internet como deveria ser, se a entidade apareceu em sonho para você e contou como é que deveria ser, se você pegou um dos meus livros que ensina bem detalhadamente como fazer e fez, se a entidade se incorporou, estava incorporada em você, ensinou e depois voltou, incorporou novamente e fez o assentamento, de qualquer forma, não tem validade no mundo espiritual, não tem nenhuma validade espiritual. Infelizmente, perdeu tempo e dinheiro. Quer um exemplo assim, Você pode chegar num tribunal, levantar o braço e dizer: eu vou ser o advogado do Pedro. Poder dizer, você pode, né? Mas se você não fez faculdade de Direito e não passou na prova da OAB, você vai conseguir seguir adiante? Se você quiser trabalhar como médico em um hospital, vai lá e diz: eu quero trabalhar aqui, vi que tem uma vaga para médico aqui. Se você não fez faculdade de medicina e não passou na prova do CRM, você vai conseguir trabalhar naquele hospital? Entende? Se é preciso construir um prédio, você diz: não, pode deixar comigo que planejamento, estrutura, tudo é comigo. Beleza, tudo bem. Mas aí, se você não fez faculdade de engenharia, você vai conseguir fazer isso? Entende? É a mesma coisa no mundo espiritual. Para você ter o direito de praticar atos, você tem sim que ter passado pela iniciação, e para executar determinados atos, você tem que ter também credenciais espirituais para isso. Você não consegue fazer isso sozinho, não tem como fazer isso sozinho, tá? Você tem que receber o preparo de outra pessoa, entende? É a mesma coisa que uma faculdade, é a mesma coisa que uma profissão. Você não pode dizer que você simplesmente é profissional daquela área, gabaritado, se você não passou pela faculdade, entende? Então, assim, no mundo espiritual existem leis, e essas leis não são burladas, não tem como burlar essas leis. Não é como o nosso mundo carnal, que sempre se acha um jeitinho de se burlar as leis. Não, de jeito nenhum. Tá? Então o que acontece? Eu fiz, mas até tenho resultado sobre algumas coisas. Tudo bem, pode-se acontecer o quê? Você se auto-iniciar, fazer assentamento e pegar uma faca e sair cortando a roda Miguelão aí. É possível que não dê nenhum resultado. Mas o pior ainda é se der algum resultado. Porque se der algum resultado, outros pontos da sua vida vão estar em desequilíbrio.
vai trazer sempre uma complicação, tanto para você, quanto para o ambiente, quanto para as pessoas que você atende. Sempre vai trazer algo de negativo. Sempre vai puxar alguma coisa de negativo, porque você está manipulando energias espirituais sem ter credenciais, sem ter uma raiz para isso. É como se fosse uma árvore sem raiz. Ela até pode dar fruto, mas ela vai pender para algum lado. Num vento, numa brisa, ela dá uma balançada, mas num vento forte ela vai começar a pender para um lado. E se o vento for mais forte ainda, aí ela cai. Entende? Então assim, ó, é perca de tempo e de dinheiro. É perca de tempo e de dinheiro. Tá? Porque poderá haver resultado? Sim, pode haver resultado, mas sempre vai estar em desequilíbrio. A sua vida, a vida das pessoas que te ajudam, o local, ele não vai estar em equilíbrio, e também as pessoas que você atende pode trazer resultados para aquilo que foi feito, mas em contrapartida, o desequilíbrio de energias espirituais vai fazer com que novos problemas venham a surgir. Tá? Então, como eu digo, é perca de tempo e de dinheiro. Não tem como. Ah, mas foi a entidade que chegou. Foi a entidade que chegou e deixou a relação de material. E quando chegou os materiais aqui, foi a entidade que chegou e a entidade que fez. Agora eu vou te dar um outro exemplo, tá? Esse corpo que a entidade está usando, este corpo ele foi iniciado neste culto, este corpo ele tem credenciais para isso? Se o corpo não tem, a entidade também estará utilizando um objeto que não foi consagrado para isso. Tá entendendo? Então, é a mesma coisa. Ah, eu vou pegar agora e vou... Aqui. Vou usar esse punhal aqui para fazer um sacrifício. Ah, mas ele foi consagrado. Não, não foi. Ah, tá. Aí vem a entidade, se incorpora em mim e vai usar o punhal. O punhal, ele não foi consagrado só porque a entidade se incorporou no meu corpo e ela está pegando. Não. A entidade está usando o corpo que não foi iniciado e o objeto que não foi consagrado. Então, é a mesma coisa. Não muda em nada. Ah, mas então por que a entidade fez isso? Então, a entidade não é verdadeira. A entidade é verdadeira. Mas o que acontece? Em uma incorporação, a entidade ela vem com um mínimo de energia. Por que nós, seres humanos, não conseguimos enxergar espíritos e entidades de forma nítida, assim como enxergamos os nossos semelhantes, se, afinal de contas, somos espíritos, mas ocupando um corpo diferente? Por que não conseguimos? Simplesmente porque o nosso corpo carnal ele tem limitações. Nós também não utilizamos nem 10% de nossa energia espiritual, porque o nosso corpo ele tem limitações, ele nos restringe, ele acaba tirando a eficiência que poderíamos ter se conseguíssemos utilizar um pouco mais de energia espiritual. A mesma coisa a entidade. Se uma entidade chegasse com 20% da força espiritual dela no seu corpo, quando ela fosse embora, já está duro, já está morto. O corpo não ia resistir. Então é a mesma coisa. A entidade, quando ela vem com nem 10% da energia espiritual que ela tem. Tá? E não apenas com os 10% de energia espiritual, mas também a mente. A mente dela também não vem com a potência em que ela tem quando está em seu corpo espiritual. Então, quando a entidade vem, ela não tem aquela mesma força espiritual que tem no mundo astral. Ela não tem a mentalidade que ela tem no mundo astral. E, infelizmente, muitas vezes a entidade no corpo, quando ela está incorporada, ela funde um pouco a mente dela com a mente do adepto e acaba ficando inclinada a fazer aquilo que o adepto deseja.
Não é que o adepto controla a entidade, não. Acontece que as duas mentes acabam se fundindo, elas acabam se tornando meio que uma só, e a entidade ela fica bem inclinada a fazer a vontade do seu adepto. Tá? Então, por isso que acontece esses problemas aí. A pessoa quer, até que a entidade começa a chegar, e ele quer, e muitas vezes a entidade faz isso porque a própria pessoa fica ali martelando ali, ó. Ah, mas a minha entidade pode chegar e fazer, ela pode chegar e fazer, ela pode chegar e fazer, ela pode chegar e fazer, e de tanto ficar aquilo na mente da pessoa, a entidade começa a aceitar aquilo, vai e faz, mas não quis que ela seja uma entidade falsa, ou que a pessoa esteja se fingindo, ou que a entidade não está sabendo o que fazer, mas incorporação é sempre assim, meio consciente ou totalmente inconsciente, uma incorporação que consciente ou totalmente inconsciente, quando a pessoa não sente nada, não vê nada, não ouve nada, mesmo assim, a entidade, a mente dela acaba se fundindo com a do adepto e mesmo assim ela não vem com 100%, não teria como ela vir com 100% que o corpo ia estourar. Não estou dizendo estourar de explodir, tá? Vamos fantasiar. Eu estou dizendo que o corpo não ia suportar isso. No momento que a entidade desincorporasse, simplesmente o corpo entraria em colapso. Pronto, acabou. Certo? Então assim, ó, a entidade não tem culpa. Na verdade, quem tem culpa é o adepto que acaba forçando a entidade a cometer este erro. De tanto que ela fica insistindo naquilo e mentalizando aquilo. A entidade ela acaba se inclinando a fazer aquela vontade. Mas mesmo assim, não tem uma validade. Não tem validade, gente. Você não tem como pegar e se auto-iniciar. Tá? Não tem como você dar vida do nada. Entende? Nós, quando vamos iniciar uma pessoa, nós estaremos dando vida aos objetos. Estaremos criando ligações de objetos com entidades. Se eu estou criando vida, é porque eu tenho credenciais e respaldo para isso. Certo? E se eu estou fazendo para você, é porque eu já tenho. Então tu não pode ser do nada. Entende? Não existe isso. Não existe como você criar vida do nada. Você reproduz. Então nós estamos reproduzindo e um pouco sim da nossa característica energética é passada para essa pessoa. Um pouco dessa característica energética é passada para a pessoa. Então, se eu tenho maior facilidade, por exemplo, para o setor financeiro, a pessoa também vai ter uma facilidade para o setor financeiro. Se eu tenho facilidade maior para ataque, essa pessoa iniciada por mim, ela vai ter também uma facilidade para ataque. Se eu tenho uma facilidade para saúde, essa pessoa vai ter uma facilidade para saúde também. Sempre tem uma herança religiosa, uma herança espiritual, uma herança energética seria a palavra correta. Tá? Sempre vai haver essa herança. Mas isso não significa que você deva procurar alguém que seja rico, milionário para se iniciar. Não, isso não tem nada a ver. Bens materiais não são reflexo da força espiritual de uma pessoa. Nunca, jamais. Tá? Jamais. Bens espirituais não são reflexo de força espiritual. Ok? Você tem que ir de acordo com a sua afinidade. E sempre dar uma pesquisada, não sair mergulhando de cabeça. É como um rio, tu não pode chegar, tu nunca pulou naquele rio, aí tu vai chegar para pular direto? Não, primeiro tu desce, vê a profundidade, vê como é que está o leito do rio, aí depois sim, a profundidade está boa para se atirar, não tem pedra pontiaguda ali, beleza, aí tu sobe, aí tu te atira, tá? É a mesma coisa com iniciação em qualquer tipo de culto religioso, ok? Bem, pessoal, acredito que seria essa a mensagem de hoje, tá? Autoiniciação não existe, independente da forma como você tente. E se uma entidade fizer isso, ela não é culpada por inteiro, porque ela também não está por inteira. Certo? Então, é esse o recado. Muito obrigado, até mais. Opa! Não, o vídeo não acabou ainda. Me despedi, mas me lembrei que queria colocar mais um bônus aqui no final. Então,
o que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, uma vela, tá, de 7 dias que ela acabou apagando antes de realmente terminar o seu ciclo. Então foi a entidade que não aceitou. Não tem nada a ver. Não seja fanático ao extremo. Isto pode acontecer sim. Geralmente, isto acontece quando há um problema no pavio. O pavio ele é inteiro, mas às vezes pode acontecer de, na hora da fabricação, o pavio se romper em um determinado ponto. Aí sim pode acontecer de a vela apagar no meio do caminho. Mas agora, como eu vou acender essa vela se vou ter que cortar tudo aqui na volta? Não é necessário. Independente da altura que a vela tenha se apagado, é possível acendê-la perfeitamente com maior facilidade, tá? Então o que você vai precisar? Apenas de aqui, ó, uma massa espaguete. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar, ó. Agora deixa para cá para me enxergar. E pronto, está acesa. Mas é isso aí, ó. Percebe-se ali que está acesa? Agora vamos pegar aqui. Viu lá? Vela acesa novamente. E, embora ela esteja no final, ela ainda tem mais algumas horas para queimar. Então eu vou deixar ela queimando mais algumas horas sim. Então é isso. É só pegar um espaguete, massa espaguete. Pega, claro, não precisa ser em outra vela, né? Você vai colocar aqui. Estou colocando aqui na vela porque já está na posição aqui, tá? Ela vai acender, ó. E aí você vai lá dentro e acende a vela. Pronto. Resolvido o caso. Agora sim, muito obrigado. Até mais.